Semana 2 do desafio, vou começar esse vídeo depois de correr no parque. Olha como tá o clima hoje. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, assim, a neblina que tá. Eu confesso que eu me senti um pouco em crepúsculo. Aliás, eu comprei um livro que tá no último vídeo, que é um livro dos Jogos Vorazes. Eu esqueci o quanto eu amava Infanto Juvenil e tá sendo, assim, um colo pra alma. Ler antes de dormir. E às vezes eu esqueço que a leitura, principalmente agora que eu tô lendo um livro mais cabeçudo, que eu chamo, que é tipo O Caminho do Artista, uma coisa mais de exercício, teórica e etc. Eu esqueço o quanto é bom ler só por diversão. Tipo quando você escolhe um filme na Netflix, existe até escolhe um reality show meio duvidoso, assim, só porque você precisa que seu cérebro derreta. E eu tô passando por esse momento com esse livro. Mas enfim, vim aqui dizer que eu tô bem e que eu tô me exercitando todo dia de manhã essa semana. Tô colocando o celular pra despertar às 6 da manhã e, tipo, escrevendo, né, as páginas matinais e vindo correr ou treinar lá no alojamento. Eu comecei a ler esse capítulo, capítulo 2, recuperando o senso de identidade, se eu não me engano. Mas eu não terminei, hoje já é quarta. Então a ideia é eu ler hoje o capítulo, começar a fazer os exercícios e trazer aqui como tá sendo. O que eu posso dizer sobre a página matinal, que é o que eu tô fazendo essa semana, é que, cara, é bizarro o quanto é repetitivo as questões, sabe? O quanto eu trago as mesmas questões que eu tô passando. E eu lembro que em algum momento a Julia Cameron pede pra gente reler as páginas matinais. E eu acho que é exatamente pra isso, pra gente ver esses padrões de comportamento, de pensamento. Enfim, eu volto quando eu tiver lido o capítulo ou qualquer novidade. Beijos! Oi, gente, eu tô aqui no meu encontro com a artista, mas antes de começar eu quero bater um papo com vocês. Dizer que eu vim pra um shopping, tá vendo? Aqueles lugares de brincar dentro do shopping, que eu tô morrendo de vergonha. Isso me faz pensar em muita coisa, assim. Do quanto, primeiro, sobre o encontro com a artista, que é a minha maior dificuldade nesse livro, do quanto é difícil você encontrar um lugar na agenda para fazer esse momento sozinha com você e escutar a sua criança interior, o que ela quer fazer. Eu tô aqui primeiro porque eu lembro que era uma ideia minha, acho que o ano passado, em algum momento que eu tentei fazer esse livro, ter esse momento dentro do shopping. E segundo, porque no no último encontro do Clube do Livro, uma das pessoas que estavam lá falou que fez isso e que morreu de vergonha, mas foi super divertido, etc. E aí eu lembrei que eu já tinha essa vontade e me trouxe. Então esse é o primeiro ponto, assim, falando de vergonha e tal. O segundo ponto é porque eu vi dois homens que devem ter 20 e poucos anos, assim, ou dos 19 aos 20 e poucos anos, e eles estavam competindo naquele brinquedo que você dá um soco, assim, e o negócio sobe pra você ver quem é mais forte. E eles estavam, assim, dando risada, conversando, etc. E aí eu fiquei refletindo sobre, que é uma coisa que a Julia Cameron não fala muito no livro, mas sobre essa diferença entre homem e mulher, nessa diferença de gênero, quando a gente fala sobre descanso, mas também quando a gente fala sobre diversão, sobre hobby, sobre tempo livre. Eu acho que as mulheres em si, elas têm muitos hobbies, pelo menos na minha bolha, né, o que eu percebo. Então, pintura, correr, ler. Mas a gente, primeiro, eu acho que a gente faz isso numa base muito da sanidade. A gente precisa disso para sobreviver. E segundo, eu acho que a gente vai para esses caminhos por causa da nossa jornada de autoconhecimento, por causa da nossa sensibilidade, assim. Mas os homens, eles fazem isso, eu sinto, sem ser um processo tão doloroso, sem ter tanta culpa envolvida, sem ter tanto autoconhecimento. É a terça-feira do futebol, é se juntar para jogar um jogo, é jogar videogame. Então, assim, também tô percebendo isso nesse encontro com o artista. Mas agora eu vou parar de falar com vocês e vou de fato aproveitar. Eu comprei, deixa eu pegar. Ó, eu comprei 6 fichas pra eu jogar, então eu vou escolher 6 brinquedos. Tô muito empolgada, tô com muita vergonha, mas vou escutar o novo álbum da Taylor Swift jogando. E eu acho que pelo menos é um caminho, assim, do encontro com o artista verdadeiro, sabe? Porque muitas vezes eu tento encaixar o encontro do artista com uma coisa que eu já preciso fazer pro trabalho. Então eu vou fazer uma trilha e fotografar passarinhos, flores, mas isso é uma coisa que eu precisaria fazer pro Instagram do parque, onde eu tô voluntariando. Então eu tô feliz de ter desvinculado um pouquinho já das coisas que eu faço no meu trabalho. Mas enfim, um beijo, até daqui a pouco.
gente, voltei. Hoje já é terça-feira. Eu já tô lendo a semana 3, mas eu percebi que eu não tinha terminado o vídeo da semana 2. Tem uma coisa que o livro fala bastante, eu já estudava antes, que é sobre a resistência. Eu trabalho com uma influencer. Eu vou deixar aqui o podcast dela, que chama Ser para Ter. E ela fala bastante de alguns livros, como Conversando com Deus e A Guerra da Arte. E se eu não me engano, é na Guerra da Arte que ela fala sobre resistência. Segundo esse livro, a resistência ela existe para todo mundo, para todos os artistas. E a diferença entre um artista amador e um profissional é que o profissional ele leva a sério a resistência. Ele sabe que ela é real e ele combate ela. Já o amador, ele sempre acha que vai dar um jeito. E eu acredito que eu tava fazendo isso com a resistência. Acreditando que no outro dia eu ia acordar melhor e aí sim eu ia conseguir gravar. Ou que eu ia fazer um encontro com o artista perfeito, que nem é o objetivo do livro, né? Lembrando aqui. E aí ia ficar um vídeo massa. Então eu comecei a criar caso com um vídeo, na verdade, simples, que é basicamente falar pra vocês como está sendo o processo de ler esse livro e fazer as 12 semanas. Enfim, agora eu voltei nessa terça-feira, já tô fazendo o vídeo da terceira semana, mas eu vim aqui finalizar a segunda com vocês. Vou sentar e a gente vai bater um papo. A semana 2 é a semana sobre recuperar a sua identidade. E ela fala que os relatos e as ferramentas, eles têm como objetivo aproximá-lo da sua identidade pessoal, uma versão do seu eu definida por você mesmo. E aí eu acho que ela automaticamente já traz essa questão do que eu acho muito difícil até não fazer, honestamente, que é se definir através do outro, né? Tanto como os outros te enxergam, como o fato de você querer ser uma pessoa agradável. Enfim, aí eu já estou trazendo as minhas questões aqui. Mas ela trouxe essa questão do senso de identidade. E aqui tem alguns temas, como teve na semana passada. O primeiro é ficando são. Depois, amigos tóxicos, criadores de caso, ceticismo, finalizando com atenção. Eu confesso que eu não consegui me relacionar tanto com o capítulo e que algumas vezes eu até fiquei meio brava com ele, porque eu fui lendo e eu ficava assim com uma vozinha na minha cabeça, do tipo, isso não tem nada a ver comigo. E agora, até fazendo esse vídeo pra vocês, eu acabo percebendo por que eu não gostei tanto desse capítulo. Eu acho que é porque, na verdade, ele fala muito sobre as coisas que eu vivi na semana. Então, o que ele falou aqui? Eu tive que parar de gravar por causa do helicóptero passando e veio um beija-flor aqui perto. Eu fiquei emocionada. Esse lugar é muito lindo. Mas enfim, voltando. Eu acho que eu me relacionei até demais com esse capítulo e talvez seja por isso que ele me irritou tanto. Eu li um parágrafo aqui quando eu estava me preparando para falar com vocês e eu acho que foi exatamente isso que eu falei para mim mesma a semana inteira. Os ataques auto-infligidos mais comuns são: até que eu me saí bem essa semana, mas foi só uma coisa temporária. Tá certo que eu consegui fazer as páginas matinais, mas provavelmente fiz tudo errado. Agora então eu preciso planejar algo grande e realizar imediatamente. Ai, quem eu tô tentando enganar, nunca irei me recuperar, nunca. E essa semana eu fiz isso em alguns pontos. Eu tô correndo aqui no parque, né, como eu já comentei. E eu corri 3 vezes na semana passada, ou 2 vezes. E eu ficava assim, não, mas essa semana você correu, mas é uma coisa temporária, você não tem esse hábito ainda. Sabe, se colocando pra baixo. Tanto com esse desafio, por exemplo, eu lancei meu YouTube, o primeiro vídeo, né, foi na sexta-feira passada. Eu publiquei nos meus stories e saí correndo. Tipo, não divulguei direito, sabe? Então, eu não sei, ao mesmo tempo que eu tô super feliz por ter começado, eu acho que tem uma vozinha que sabe o que é bom, entre aspas, e que vê isso como referência no Instagram, no YouTube. Eu vejo pessoas produzindo conteúdo há muito tempo. Então, é como se eu tivesse esse lado crítico, tanto para mim mesma, e tanto porque eu sei o que é possível fazer aqui. E aí eu fico, como eu posso explicar? Fazendo exatamente o que ela falou na semana passada. Eu vou encontrar para vocês. Foi a parte que eu mais me relacionei com a semana 1. Julgar seus primeiros esforços artísticos chega a ser um abuso. Isso acontece de muitas maneiras. O trabalho de iniciante é comparado com obras-primas, é exposto a críticas prematuras, apresentado a amigos excessivamente críticos. No caso, a amiga sou eu mesma, né? Enfim, vamos continuar aqui na semana 2. E aqui, de novo, ela fala sobre dúvidas, pegando uma parte aqui da página 82. Na sua essência, as dúvidas são mais ou menos assim. Comecei a escrever as páginas matinais e me sinto mais desperto e mais consciente. E daí? É só uma coincidência.
Pois é, comecei a encher o poço e levar meu artista a encontros e realmente percebo que estou mais animado. E daí, não passa de coincidência. E assim por diante, né? Vários exemplos que foram coisas que eu vivi também essa semana. E ela diz: uma das coisas que mais vale a pena notar numa recuperação criativa é a nossa relutância em levar a sério a possibilidade de que o universo talvez esteja cooperando com nossos planos novos e mais amplos. E eu percebo que isso é um tema que está aparecendo bastante nas minhas páginas matinais. Hoje mesmo eu escrevi muito sobre a confiança, o quanto eu gostaria de confiar mais no fluxo do universo. E que às vezes eu tenho essa visão errada de Deus, do universo, como esse ser que não gosta da criação, que é um ser punitivo. Mas pelo que eu lembro da primeira vez que eu li esse livro, a gente vai ter um capítulo só sobre isso, e aí a gente pode conversar um pouquinho mais. Depois ela fala sobre atenção e eu vou pegar algumas frases também. Ela diz que a sobrevivência depende da sanidade, e a sanidade consiste em prestar atenção. Isso me lembrou muito assim de quando eu morei em templo budista, toda a questão de meditação e de mindfulness. E ela falou coisas que me lembrou até da minha história, do porquê que eu comecei a viajar, do porquê que eu tô aqui agora. Quando ela diz: mas foi a dor que me ensinou a prestar atenção. Nenhum momento é desprovido de beleza. E ela dá alguns exemplos até da família dela, né, da avó, ela quando perdeu a mãe, e de como nesses momentos ela conseguiu, através da dor, através da perda, prestar atenção nos detalhes e ver beleza, porque eu acho que era aquele esforço, aquela tentativa de ver beleza naquilo que conseguia tirar ela daquele buraco, sabe? E eu vivi muito isso, então foi em 2023 que eu terminei um relacionamento que eu tava muito apaixonada, então foi assim, um pé na bunda colossal que me deixou muito triste. E assim, gente, eu não sei como que é pra vocês, mas pra mim, levar um pé na bunda na vida adulta, quando você tem que trabalhar, fazer suas coisas, pagar suas contas, etc. Me deu saudade de levar um pé na bunda na adolescência, porque eu tinha tempo, né? Cara, muito difícil, assim. Então, foi em 2023 que eu levei esse pé na bunda colossal. Depois eu fui demitida e eu precisava me tirar desse fundo do poço. Então eu voltei a escrever, criei o Lido Avesso, comecei a viajar muito nesse objetivo de prestar atenção, porque pra mim era um dia de cada vez, porque eu tava realmente muito mal, e de me movimentar pra onde eu nem sabia direito o final, né? Mas isso eu acho que, honestamente, eu não sei se salvou minha vida, porque não queria ser tão dramática, mas com certeza me levou pra um lugar mais positivo, sabe? E como sempre, no final do capítulo veio as tarefas, que são 8 nesse caso. Mano, que ódio dessa abelha. Agora são 2. Gente, veio um monte de abelha aqui e eu vou ter que gravar em outro dia. Um beijo pra vocês. Indo aqui pegar o ônibus nesse lugar pouco feio pra ir trabalhar na sede do ICMBio. Só pra finalizar essa semana 2, a semana da identidade. São 8 tarefas que a autora ela propõe no final. E eu vou contar só a minha preferida, que foi listar 20 atividades que você gosta de fazer e do lado anotar qual foi a última vez que você fez ela. E depois escolher 2 atividades pra fazer durante a semana. O que... Ih, meu ônibus tá chegando. Já volto. Olha aqui ele. Caminhando até a sede e estou obstinada a continuar e terminar esse vídeo. Mas enfim, falei da minha atividade favorita, que foi a lista de 20 coisas, mas todas elas são incríveis. E é por isso que eu fiquei, de certa forma, tão chateada por ter demorado um pouco para ler o capítulo inteiro. E eu fui ler as atividades, as tarefas, só na sexta-feira. E eu percebo que isso é um padrão que eu ando fazendo também. Então, se você tá vendo esses vídeos em qualquer momento, porque você tá fazendo o caminho do artista, eu acho que é o ideal, e eu vou tentar fazer isso nos próximos, e aviso vocês aqui, é você ler o capítulo até terça-feira. Eu, por exemplo, quero terminar da semana 3 hoje, para ter um tempo maior para fazer as atividades, porque elas são muito interessantes, demoram um tempo. Mas o que eu percebi, e o grupo também, né, do Clube do Livro, que a gente se encontra todo sábado, percebeu, é que é mais custoso o tempo que você passa pensando que você não é capaz, ou que não dá tempo, ou que é muita atividade, etc., do que sentando a bunda na cadeira e fazendo. E isso é sobre o caminho do artista, mas provavelmente isso é sobre o seu plano, o seu sonho e a sua vontade aí de
de algum projeto, né? De tirar ele do papel, igual eu tô fazendo aqui com esse canal, com o Lido Avesso, com a minha newsletter, que eu não posto há um mês. Então a gente como artista percebe isso, a autossabotagem, o quanto tempo que a gente gasta sendo ansioso, ele é maior e mais difícil de lidar, não só falando de tempo físico mesmo, minutos, horas, e sim de energia. Ele demanda mais energia, tira a sua vida, assim, seu tesão, sabe? Que você necessita desse sentimento para colocar nos seus projetos de verdade. Então, pra mim, esse foi o maior aprendizado dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem, já me sigam aqui. Coloquem um comentário caso vocês estejam fazendo o desafio também. E é sempre uma honra falar com vocês. Ai, é isso. Boa semana pra vocês. Um beijo. E agora eu tô chegando no meu trabalho. Dá pra ver ali? A caminhonete já. Agora eu vou começar a Lígia 2.0, a nova versão da Lígia. Do nada um helicóptero. Que é trabalhar em uma unidade de conservação, né? Voluntariar. E algo que eu amo também. Um beijo!